Capítulo 4. Como enfrentar os problemas que a perturbam. A desilusão, o desapontamento e o desânimo são os 3 problemas mais sérios que perturbam os casais hoje. São de natureza psicológica e, se aprendermos a enfrentá-los corretamente, veremos que muitos dos outros problemas irão desaparecer. Creio que quanto mais cedo você ficar desiludida em seu casamento, tanto melhor. Pois quando se livrar de todas as fantasias que acumulou durante a vida inteira, Deus poderá começar a operar. Quando você percebe que vai ficar desanimada e desapontada, essa atitude já é um sinal de cura. Enquanto se mantiver presa aos velhos complexos de Cinderela e aos sonhos de amor, não estará na condição ideal em que Deus poderá realmente começar a operar. Existe um outro ponto básico que devemos aprender a enfrentar em nossa vida, a fim de que Deus possa operar em nós como pessoas e em nosso lar. Para mim foi uma surpresa. Passei pela rotina normal da desilusão, do desapontamento e do desânimo. Descobri que meu marido não era o príncipe encantado. Ele tinha alguns defeitos e a nossa vida não ia ser um mar de rosas. Nesse ponto, Satanás agiu a seu modo e me fez sentir deprimida. Eu não tinha a menor ideia que poderia cair em tão grande depressão, até que me casei. Conversei com várias mulheres que me contaram ter tido experiências semelhantes. Não sabiam que eram geniosas até se casarem. Não sabiam que tinham muito medo até o nascimento do primeiro filho. E aí, esse sentimento começou a dominá-las. Deus deu-me um sistema para enfrentar esses problemas e quero transmiti-lo a vocês. Quando eu ficava terrivelmente deprimida, permanecia nesse estado por 1 ou 2 semanas. Pensava, isso é terrível para alguém que se considera cristã. Mas eu continuava permitindo que tais situações se repetissem, sem fazer nada. Depois de algum tempo, descobri algumas coisas interessantes sobre a depressão e a ira. Você poderá descobrir essas mesmas coisas com respeito ao egoísmo, medo, mau gênio ou o que quer que a esteja perturbando. Descobri que estava usando minha depressão como arma contra minha família. Quando estava deprimida, eu me sentia no direito de agir como se estivesse dizendo: muito bem, se são inteligentes, fiquem longe de mim hoje. Podia também dizer coisas mesquinhas à minha família e achar justificativa para isso, porque me sentia deprimida. Comecei então a orar: Senhor, preciso da tua ajuda para controlar este sentimento. Comecei a compreender que a depressão me dominava mesmo antes de sentir que isso ia acontecer. É isso que ocorre com você? Quando você fica com raiva, diz: não há nada que eu possa fazer. Acontece, fico com raiva. O mesmo acontece com o egoísmo e o medo. Eles penetram em você sem que perceba? Eu sabia que deveria haver um meio de reconhecer o inimigo logo que ele chegasse, porém não sabia qual era. Foi então que passei a orar pedindo um sinal. Faça o mesmo. Ore para que Deus lhe conceda um sistema de alarme para avisá-lo. Veja bem, Deus vai ao seu encontro onde você estiver e dá o alarme. Descobri que meu alarme era uma sensação de vazio na boca do estômago, uma espécie de pressentimento. Eu acordava de manhã e pensava: alguma coisa está errada, não sei o que é, mas hoje vai dar tudo errado. Você já se sentiu assim? Esse pode ser também o seu alarme. É surpreendente como tantas pessoas têm esse mesmo pequeno alarme. Tome uma decisão quando o alarme der sinal. Descobri que tinha uma fração de segundo para tomar uma decisão naquele momento específico. Seguir o caminho de Deus ou o meu próprio caminho? Todas nós enfrentamos o mesmo dilema. Podemos seguir o nosso caminho ou o de Deus. O que o seu caminho oferece? Em primeiro lugar, você vai perceber que gosta de sentir-se infeliz. Já se sentiu assim? Há uma certa satisfação associada com o sentimento de infelicidade. A seguir, a satisfação se transforma em autopiedade. Ninguém sofre como você. Se os outros pudessem compreender os seus problemas, se todos pudessem compreender qual sua verdadeira condição, concordariam que você tem o direito de estar deprimida. A partir desse sentimento de autopiedade, você se atira diretamente no abismo do desespero. E esse será o seu sistema de vida, se não tomar uma atitude imediatamente. Se você tem raiva, provavelmente age da mesma forma. Pensa no fato de que estourou com o marido, ou talvez com os filhos, e sinto tanta pena de si mesmo. Desse ponto para o abismo é um pulo.
Quando você começa a pensar em seguir o caminho de Deus, vai encontrar um inimigo para atrapalhar. Ele vai dizer: é difícil demais, não tente. Leva muito tempo para seguir o caminho de Deus. Não dá. É muito mais fácil do meu jeito. E todo o tempo Deus está ao seu lado dizendo: por favor, faça como eu quero. Há anos não sinto mais qualquer depressão. E é interessante ver como Deus me libertou dela. E esse mesmo sistema já modificou muitas outras vidas. Em primeiro lugar, você se afasta de si mesma e volta-se para Deus. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As palavras cansados e sobrecarregados significam completamente quebrados. Não lhe resta mais nada, e você se sente assim pouco antes de ficar deprimida, irada ou seja o que for. A decisão é sempre sua. Mencionei acima que existe uma oportunidade de uma fração de segundo para decidir se faz uma ou outra coisa. Observe cuidadosamente esse ponto. Depois de descobrir o seu sistema de alarme dado por Deus, pois é aí que você toma sua decisão. Para seu espanto, irá descobrir que você é quem toma a decisão de perder a calma, ficar deprimida, ter medo ou ser egoísta. Você diz: isso não é verdade. Eu jamais decidiria deliberadamente fazer uma coisa dessas. Mas, se decidir sinceramente orar a Deus pedindo que lhe mostre a verdade, verá que é assim mesmo. É uma decisão definitiva de cada vez. Observe da próxima vez que começar a ficar irada com um dos seus filhos. Observe como é você quem resolve ficar zangada. Deus mostrou-me 4 passos que preciso dar quando resolvo segui-lo. Primeiro, ensinou uma oração. Pai, eu nem mesmo quero ser ajudada. Ajuda-me a desejar ser ajudada. Comecei a compreender que naquela situação era mais interessante sentir-me deprimida do que voltar-me para Deus e pedir ajuda. Então orei: Senhor, ajuda-me a querer o teu auxílio. E o versículo que ele me deu naquela época foi Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus está ansioso para nos ajudar, mas precisa esperar até que estejamos prontas para ser ajudadas. Ele nunca força você a aceitar a ajuda dele, pois o auxílio forçado de nada serve. Já experimentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? A pessoa não gosta e o resultado é negativo. Deus, portanto, quer que você peça auxílio a Ele. A segunda coisa que precisei fazer foi confessar que o que estava fazendo era pecado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Quando compreendi que era errado ficar deprimida, precisei compreender que permitir a mim mesma entrar em depressão era pecado diante do Pai. Então orei: Senhor, se há algum pecado em minha vida que precisa ser confessado, quero confessá-lo agora. Perdoa-me por brincar com a ideia de ficar deprimida. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele espera que você confesse os seus pecados para poder purificá-la. Parte dessa purificação é impedir que você fique deprimida ou irada, ou qualquer que seja o seu problema. Terceiro, precisei pedir ao Espírito Santo para preencher o vazio. A sensação seguinte foi um sentimento de vazio. Estava conversando com minha filha depois que ela teve um dia de depressão e disse: vamos verificar os fatos. Descrevi então a série de sensações que experimentara, terminando com um sentimento de vazio. Ela exclamou: mamãe, foram essas exatamente as coisas que senti. Foi isso mesmo. Neste ponto, e isso é vital, você deve pedir ao Espírito Santo para encher o vazio. Lucas 11:9-13 diz que tudo que temos a fazer é pedir, e Deus nos dará tudo aquilo de que precisarmos. Por que precisamos pedir? Porque Deus não enche automaticamente aquele espaço vazio com seu Espírito. Não sei, mas sei que Ele promete dar seu Espírito Santo àqueles que pedirem. Descobri que depois de orar para ser cheia do Espírito Santo, devia prosseguir minha vida normal. Não fique sentada pensando em seus problemas. Levante-se de onde estiver e ocupe-se com o serviço de casa ou qualquer outra coisa que precise ser feita. Continue a trabalhar
e verá que está acontecendo um milagre em sua vida. No final do dia poderá dizer: por que será que eu estava tão zangada pela manhã? Por que tinha tanto medo? Por que queria ficar deprimida hoje cedo? Deus fará uma obra belíssima em sua vida se você o permitir. O segredo é permitir que Ele opere. O quarto passo é modificar o hábito. Muitas pessoas me disseram: como é que depois de chegar até esse ponto e ter o problema resolvido, ele volta? Porque logo no dia seguinte, depois de Deus ter me dado a vitória sobre a depressão, fico novamente deprimida. Creio que é porque temos um sistema de vida e esse sistema tem que ser mudado. Certo dia eu estava falando com Corey ten Boom e perguntei: Corey, por que será que quando éramos para ser libertadas de uma determinada coisa, ela continua voltando? Ela respondeu: Shirley, quero contar-lhe algo. Deus me ensinou o que acontece. Eu estava certo dia sentada, pedindo ao Senhor que me esclarecesse sobre isso, e Ele me falou: Corey, você está ouvindo um sino tocar à distância? Sim, eu podia ouvi-lo. O sino estava batendo blém, blom, blém, blom. Então, de repente, começou a tocar mais devagar. Blém, blom, blém, blom. Depois parou. Eu sabia que quando o sino começou a tocar mais devagar, alguém tinha tirado a mão da corda, mas o sino continuou tocando. Espero que você possa aplicar esse exemplo à sua situação. Para mim, ele respondeu a muitas perguntas. Você tira a mão da corda do sino, mas ele continua tocando um pouco mais, até que o sistema tenha sido mudado, e então para. Isso não significa que você nunca mais será tentada, mas lembre-se de que não terá mais que passar por aquele período difícil de decisão como no princípio. Nunca será como foi na primeira vez, na segunda ou na terceira vez. Você quer vencer algo em sua vida? Trabalhe com Deus e Ele dará a vitória. O nosso Deus é um Deus de vitórias. Lembre-se também disso. Satanás irá sempre aproveitar-se de suas fraquezas, usando-as contra você mesma. Se você tem problemas em relação à raiva ou à depressão, ele atacará justamente esse ponto. Eu disse que não fico deprimida há anos, mas fui tentada a ficar deprimida. Uma coisa que me surpreende é que nem sequer me senti tentada a ficar deprimida durante toda essa minha doença. Isso é para mim uma confirmação da vitória que Cristo nos dá. Aplicação pessoal. Número 1. Observe a próxima vez que começar a ficar deprimida ou irada. Mesmo indisposta, ore: Pai, eu nem mesmo quero ser ajudada. Ajuda-me a querer ajuda. Número 2. Continue orando, confessando que o que estava fazendo era pecado. Número 3. Se experimentar um sentimento de vazio, peça a Deus que preencha o vazio com seu espírito. Número 4. Termine pedindo que Deus lhe ajude a tirar a mão da corda, abandonando todos os sentimentos que a afastam do seu caminho.